Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar os honorários advocatícios, com fundamento nos artigos 22 a 26 do Estatuto da OAB. Vamos para o choque? Vamos lá. Os honorários advocatícios nada mais são do que a contraprestação recebida pelo advogado em razão da atividade profissional desenvolvida, sendo que esta não vai decorrer de uma relação de emprego, pois o advogado empregado ele vai receber salário, em que pese, em algumas situações, se permitir que ao advogado empregado seja devido os honorários sucumbenciais. Todavia, quando a gente trata de honorários advocatícios, vai decorrer de uma relação contratual entre o advogado e o seu cliente, o que não vai ocorrer quando envolver o advogado empregado. Todo o trabalho prestado pelo advogado, toda atividade desenvolvida, ela tem que resultar em honorários advocatícios. Nos termos do Estatuto, tem duas hipóteses em que o advogado está isento de cobrar honorários advocatícios. Primeiramente, quando ele defender outro colega nos processos disciplinares, isso porque é considerado perante a própria OAB que a nomear-se um advogado como defensor dativo de um colega que responde um processo disciplinar junto à OAB, nada mais é do que um munus, né? Um munus que pois interessa a toda a classe essa situação. Então, quando se defende aí, se caracteriza nesse caso a defesa de prerrogativas, a defesa dos direitos do advogado, defender um colega em um processo disciplinar se torna um munus público, em defesa da coletividade, em defesa de toda a OAB. E por isso essa defesa num processo disciplinar, ela é feita de forma gratuita. E a outra situação em que o advogado desenvolve o seu trabalho sem a contraprestação dos honorários é no que a gente chama de advocacia pro bono, que está regulada no artigo 30 do Estatuto da OAB, né? O que é a advocacia pro bono? É uma prestação gratuita, né, eventual, voluntária, de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos, né, em conjunto com os seus assistidos, sempre que esses beneficiários não dispuserem de recursos para contratação de um profissional. Então, nesse caso, o Estatuto prevê a figura da advocacia pro bono, né? Então essa prestação gratuita a instituições sociais sem fins econômicos, né? aos assistidos dessas instituições, desde que essas pessoas não disponham de recursos para contratar o serviço profissional. Então, a defesa em processo disciplinar da classe e a advocacia pro bono isenta a cobrança de honorários advocatícios. Agora, quando demandar a cobrança de honorários advocatícios, 3 podem ser os tipos de honorários advocatícios nos termos do artigo 22 do Estatuto. Esses honorários advocatícios podem ser convencionais, né, contratuais, que são aqueles em que há a combinação entre o advogado e o cliente de um valor fixo, tá, que pode ser contratado de forma verbal ou escrito. Então, um cliente contrata determinado advogado para fazer a ação judicial X. Para fazer essa ação judicial X, o valor é tanto. Nesse caso, nós estamos lidando com um contrato de honorários convencionais, contratuais. Esse é o primeiro tipo de honorários estabelecido no artigo 22. A segunda forma de honorários advocatícios previsto no artigo 22 são os honorários arbitrados judicialmente. Quando que os honorários serão arbitrados judicialmente? Quando não houver fixação de valor em contrato escrito, né? Pode ser que não foi feito um contrato escrito, isso acabou ficando de forma verbal. Estes honorários, nesse caso, serão arbitrados pelo juiz, que vai levar em consideração, obviamente, o trabalho realizado pelo advogado, o valor econômico envolvido na questão, né? Esses honorários não podem ser inferiores à tabela de honorários criada por cada conselho seccional, é uma das atividades, competências do conselho seccional, criar a sua própria tabela de honorários, né, que leva em consideração as peculiaridades de cada estado, diga-se de passagem. E nesse caso, então, não havendo contrato escrito que fixe o valor dos honorários,
e tendo ficado isso de maneira verbal, isso pode ser sujeito então a ser arbitrado judicialmente pelo juiz, que deve levar em consideração essas situações, né, a fim de arbitrar os honorários. É o que acaba acontecendo muito quando há advocacia dativa, né? Quando se nomeia um advogado para representar em juízo determinada pessoa que não tem muitas vezes condições de arcar com as custas do processo, contratar um advogado, enfim, o juiz mesmo nomeia alguém, nomeia a advocacia dativa, e aí vai ser fixado o RH para poder, digamos, pagar esse advogado o serviço prestado, independente da área da qual ele foi nomeado dativo. Então esse é o segundo tipo de honorários advocatícios os honorários advocatícios arbitrados judicialmente. E a terceira hipótese são os honorários sucumbenciais, que são aqueles pagos pela parte vencida, né, a parte sucumbente, ao advogado da parte vencedora, né? Lembrando que em primeiro grau no juizado não há fixação de honorários sucumbenciais, mas a regra é que nas demais esferas judiciais, nos demais procedimentos, há que se fixar honorários sempre sucumbenciais, em que a parte vencida deve pagar a parte vencedora, por assim dizer. Há que se colocar aqui algumas questões relacionadas a isso, né? Como por exemplo, se um advogado ele vem a falecer no curso desse processo, e ele trabalhou no processo, obviamente, né? Digamos que já chegamos até a sentença, então ele trabalhou até a sentença. Caso ele venha a falecer, ele vai ter direito a honorários sucumbenciais? Com certeza, vai ter direito aos honorários sucumbenciais, ainda que proporcionalmente, podendo-se nesse caso habilitar os sucessores, representantes legais, para receber esses honorários. Mesma coisa se esse advogado vier a ficar incapaz civilmente, mesma coisa se houver a renúncia do advogado no processo, ou seja, proporcionalmente esse advogado, pelo tanto que trabalhou, tem direito a receber os honorários de sucumbência, caso tenha havido, obviamente, êxito naquela ação proposta. Então, esse é o terceiro tipo de honorários advocatícios, honorários sucumbenciais. Importante frisar, para fechar esses tipos de honorários advocatícios, que o Código de Ética e Disciplina ele reserva um capítulo próprio para tratar dos honorários profissionais, lá do artigo 48 ao artigo 54 do Código de Ética e Disciplina. Uma outra modalidade de cobrança de honorários, comumente adotada em algumas áreas do direito, como na área previdenciária, por exemplo, é o contrato de honorários com a cláusula quota litis, né, o pacto quota litis, melhor dizendo, que tem uma previsão lá no artigo 50 parágrafos do Código de Ética e Disciplina, né, que está nesse capítulo próprio que aborda honorários profissionais. O que é o pacto quota litis, né, a cláusula quota litis? Significa o seguinte, que o advogado vai ter uma participação no resultado ou no ganho obtido na causa, né? Então é aquela que a gente chama das ações de risco. O advogado só vai ganhar um percentual se tiver êxito na causa. Então, quando ele fizer esse contrato estipulando lá um percentual de honorários sobre o êxito da causa, sobre o ganho, nós estamos falando de pacto quota litis, essa cláusula das ações de risco. Nesse caso, é sempre importante colocar o seguinte, que caso ele tenha êxito nessa causa, então ele vai ter um valor a receber, um percentual a receber do seu cliente, não fixado no contrato. Da mesma forma, se ele teve êxito nessa causa, ele com certeza vai receber sucumbência também, porque vai ser fixado um percentual de honorários de sucumbência. E qual é a regra geral aqui? A regra geral, para não caracterizar uma infração ética, é que a soma dessa sucumbência que ele vai receber, mais o percentual de honorários devidos, né, os honorários pagos pelo cliente do contrato, não pode ultrapassar o valor que o cliente tem para receber. Porque isso pode aí sim caracterizar a infração ética disciplinar. Então a soma do que ele tem para receber dos honorários contratuais com a soma dos honorários sucumbenciais nunca pode ultrapassar aquilo que o cliente tem para receber, sob pena de caracterizar aí sim uma infração ética disciplinar. Certo? Então, essa é uma das tipos de contrato mais comuns em determinadas áreas do direito, né, em que é muito difícil cobrar para ajuizar a ação, até por muitas vezes levando em consideração a hipossuficiência do cliente, que não tem como arcar com os honorários logo no início do processo.
então é feita essa pacto quota litis para receber ao final, caso o cliente tenha êxito, né? Como eu reitero, em questões de direito previdenciário, por exemplo, isso é muito comum, né? De fixado 25%, 30%, enfim, sobre o ganho da causa, certo? Muito bem, digamos que agora o nosso cliente, ele sabe que deve honorários e não quer pagar, certo? Foi fixado um valor, o advogado ganhou a causa, por exemplo, foi colar 25%, o cliente recebeu todo e se nega a pagar parte do advogado. O que o advogado pode fazer? Existem formas judiciais de cobrança de honorários, né? Que formas são essas? Bom, primeiro, o contrato de honorários escrito, ele feito por escrito, ele constitui um título executivo, né? Então, se ele constitui um título executivo, pode simplesmente o advogado, né, obviamente respeitado os termos do contrato, com duas testemunhas assinando, enfim, executar esse contrato, fazer uma execução por quantia certa para cobrar os honorários que lhes são devidos. Tá? E agora, naturalmente, se for feito um contrato de forma verbal, vai ser necessário uma ação de cobrança, né, uma ação de conhecimento primeiro, para poder gerar esse título executivo. Agora, havendo o contrato escrito, pode-se simplesmente executá-lo, fazer uma execução por quantia certa para cobrar o que lhe foi devido. Quando haverá a expedição dentro do processo de um precatório, uma requisição de pequeno valor, isso é muito comum quando envolve município, estado, a União, né, as ações previdenciárias, por exemplo, para pagamento do cliente, é autorizado, por exemplo, que o advogado junte nos autos, antes da expedição da requisição de pequeno valor, do precatório, o seu contrato de honorários, tá? Porque se o advogado fizer isso antes da expedição, o juiz de plano pode mandar deduzir o montante do cliente. Então ele separa. Então se o advogado junta o contrato de honorários antes mas tem que ser antes da expedição da requisição ou do precatório. Pode o advogado juntar o contrato de honorários e por lei é autorizado separar a parte do cliente, separar a parte do advogado, a não ser que o cliente obviamente comprove nos autos que já pagou o devido ao advogado. Mas se não houve pagamento nenhum, o advogado pode fazer isso para se resguardar e ter segurança que vai receber a sua parte, o que é devido no final do processo. Da mesma forma, né, como pode ser diferente, quando se tratar de sucumbência, o advogado também vai poder requerer de forma autônoma a expedição da RPV ou do precatório para receber os seus honorários. Ele não fica dependendo, por exemplo, da requisição ou do precatório do tocante do principal, que é do cliente, para poder só assim receber a sua sucumbência. Não, são autônomos. Tem o valor principal do cliente e tem a sucumbência. Então, por ser autônomo também, o advogado pode muito bem já requerer a expedição da RPV ou do precatório para recebimento da sucumbência, que muitas vezes pode até vir primeiro do que o crédito principal do cliente, né? Como eu disse, isso é muito comum em matéria previdenciária. Então imaginemos, lá nas ações previdenciárias contra a União, tudo que for superior a 60 salários mínimos vai para precatório. E tem todo um trâmite para recebimento desse precatório. Geralmente vai ter que seguir o ano subsequente quando o precatório foi expedido depois de 1º de julho. Tudo que é expedido até 1º de julho, o cliente vai poder receber no ano seguinte. Se ultrapassar 1º de julho, vai para o ano subsequente. Então imaginemos se não fosse autônoma essa sucumbência, tivesse que o advogado esperar pagar o precatório do cliente para poder receber a sucumbência. Então nesses casos é muito comum que o advogado, que já de forma até automática, o juiz ao mandar expedir o precatório do cliente, quando o valor do advogado é inferior a 100 salários mínimos no tocante à sucumbência, ele já manda expedir a própria requisição para pagamento de 60 dias. Então isso dá um alívio para o advogado que pode receber a sucumbência de forma autônoma antes de ter que esperar sair o precatório. Aí obviamente, né, quando sair o precatório, se ele juntou o contrato de honorários antes da expedição, ele vai poder separar a sua parte, né, ou então esperar o cliente receber tudo e fazer o seu acerto final. Uma outra questão relacionada aqui à cobrança de honorários interessante é que a decisão que fixar honorários tem caráter alimentar, né? Isso significa dizer que se trata de crédito privilegiado, seja uma falência, uma concordato, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, os honorários têm crédito privilegiado porque tem caráter alimentar.
E para fechar a questão dos honorários, qual é o prazo de prescrição? Quanto tempo prescreve o direito de cobrar honorários? Artigo 25 do Estatuto, tem algumas hipóteses lá. Então, primeiro, essa ação de cobrança de honorários vai prescrever em 5 anos, que vai ser contado de quando? Então, 5 anos vai prescrever, contados a partir de quando? Primeiro, do vencimento do contrato, se houver. Primeira hipótese. Segunda hipótese, do trânsito e julgado da decisão que fixar ou arbitrar honorários. Então, vai depender do caso concreto. Terceira hipótese, da finalização do serviço extrajudicial, né? Seja uma assessoria, uma consultoria, direção jurídica, acompanhamento de inquérito policial, finalizou o serviço extrajudicial, é devido a honorários, a partir dali começa a correr os 5 anos. Da desistência ou da transação, né? Houve uma desistência no processo, ou um acordo firmado, ou 5 anos a partir da renúncia ou revogação do mandato. Tem ali 5 hipóteses, artigo 25 do Estatuto, que vai regular o início do prazo de 5 anos para cobrança de honorários. Certo, pessoal? Vimos então nessa videoaula os honorários advocatícios. Até a próxima.